bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, eu recebo o médico endocrinologista Ricardo Bizelli para um bate-papo sobre diabetes. Converso também com a escritora Neuza de Souza, que apresenta O Pátio dos Encantados, a mais recente obra da jornalista. E converso também com a Alessandra Giovanelli, empreendedora que acaba de inaugurar a Marrom Glacê em Ponta Grossa. Um instante só eu já volto. Não saia daí. Algumas doenças têm ganho cada vez mais espaço na sociedade moderna, adquirindo aí características de epidemia. E se tem uma doença que está judiando das pessoas e que promete crescer cada vez mais, é a diabetes. Em novembro, a gente teve um Dia Mundial de Conscientização da Diabetes. E para falar sobre essa doença, eu recebo hoje aqui Ricardo Bizelli, endocrinologista, que mais uma vez se dispôs a conversar com a gente. Prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bizelli, diabetes é uma inimiga silenciosa, né? É uma doencinha danada, né? Na verdade, o segredo do diabetes é justamente que ele demora para ser detectado. Tá? Então, é muito importante esse tipo de conscientização para que as pessoas corram atrás desse diagnóstico o quanto antes. E o que é exatamente o diabetes? Uma descompensação de açúcar, mas o que é exatamente a doença? Quando se diz diabetes, significa o aumento da concentração glicêmica no sangue, né? Mas todas as formas de acúmulo de glicose no sangue derivam de uma série de causas. Então, nós consideramos os mais comuns diabetes tipo 1 e tipo 2, mas existem cerca de 40. Tá? Então, os mais comuns, o diabetes tipo 2 é de longe o mais prevalente, né? Mas a gente tem os diabetes por motivos genéticos, tem o diabetes gestacional, os diabetes secundários a uso de medicamentos como corticoides, como anticonvulsivantes. Então, quando nós dizemos diabetes, muitas vezes as pessoas confundem como se fosse a mesma doença. E, na verdade, é só o denominador final, que é o acúmulo de glicose, mas cada um tem a sua gravidade, cada um tem a sua fisiopatologia. Então, a gente coloca no mesmo balaio, porque o acúmulo da glicose também gera as consequências em todas as situações, mas é como se fosse uma doença diferente da outra. E sempre é o pâncreas que para de funcionar, que não funciona direito. O diabetes é sempre originado a partir do pâncreas. Problema do pâncreas ou não? Nem sempre. Tá? Então, tem muitos pacientes que eles apresentam um problema diretamente no pâncreas, como no diabetes tipo 1, quando os anticorpos atacam o pâncreas, né? Uma doença autoimune. Ou no diabetes tipo 2, onde existe uma resistência à ação da insulina. Então, o pâncreas está funcionando até bem demais. Então, ele tenta compensar aquele mau funcionamento periférico. Então, seja a ação da insulina no fígado, nos músculos, ela é combatida com uma secreção maior de insulina do pâncreas, o que leva ele à exaustão, que daí seria o diabetes tipo 2. Da mesma forma, esses diabetes de origem genética, muitas vezes é uma pequena variação molecular, que faz a insulina agir a partir de certo ponto, muitas vezes defasado. Então, assim, cada fisiopatologia é realmente bastante diferente, sendo que o pâncreas é a causa do diabetes em algumas coisas. Por exemplo, aquele paciente que sofre um câncer de estômago e tem que fazer uma cirurgia bem ampla. Ele faz uma pancreatectomia bem extensa, esse paciente desenvolve diabetes secundário à pancreatectomia. Então, há situações onde o pâncreas é o principal agente e outras que ele só sofre as consequências. E quais são as causas principais da diabetes na vida moderna? Quer dizer, ou está aumentando o número de casos ou nós estamos diagnosticando mais? Eu sempre tenho essa dúvida com relação a doenças, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, eu sempre fico naquela. É que assim, o diabetes tipo 2, ele deriva muito dos hábitos modernos e ele corre junto com a evolução da obesidade. Então, uma vez que a obesidade está associada a menor ritmo de atividade física, por um tempo mais atribulado, assim como uma alimentação de pior qualidade, muitas vezes esse acúmulo inadequado de gordura, que é chamada gordura visceral, que leva ao diabetes. Então, a gente está vendo o crescimento dos casos de obesidade ao lado do diabetes tipo 2, mas ao mesmo lado se observa um aumento também dos casos de diabetes tipo 1, que tem uma base fisiopatológica totalmente diferente. Por quê? Por ser uma doença autoimune, o gatilho para essa doença muitas vezes é poluição. Olha entendeu? Só. Então,
ou exposição à vitamina D. Então, tem alguns vírus que estão associados ao gatilho do diabetes tipo 1. Então, como eu disse, é uma doença totalmente diferente da outra, mas ambas estão sendo aumentadas as suas taxas. Agora a gente diz assim, eles estão sendo mais diagnosticados? Eu acredito que toda doença esteja sendo cada vez mais diagnosticada. Especialmente essa que se baseia tanto num diagnóstico precoce, né? Justamente pelo seu caráter silencioso. E tem um diagnóstico relativamente fácil, né? Com relação a outras doenças. Sem dúvida. É que hoje já foi padronizado o exame chamado hemoglobina glicada, tá? Que antigamente ele não era considerado um diagnóstico e hoje ele é considerado diagnóstico, que é possível fazer ele até pela ponta do dedo. Não por esse aparelho que se usa comumente, é um aparelho um pouco mais caro, né? Que você consegue medir a concentração de 90 dias da glicemia. Então é muito mais do que uma medida daquele momento, você consegue avaliar como é que foram os últimos 90 dias de controle glicêmico. Então é uma coisa muito mais padronizada, mais completa e, além do mais, é um exame prontamente disponível em todo laboratório. Tá? Só que não é o único critério diagnóstico, tem o velho critério da glicemia de jejum, que também está mais prontamente disponível isso, inclusive na atenção básica. Então é um diagnóstico que ele depende principalmente da pessoa procurar. Tá? Você não consegue, por exemplo, fazer uma campanha no calçadão, onde você dose esse exame, porque você tem que levar ao laboratório, tem todo um cuidado laboratorial, então isso não é possível. Então o que se faz em campanhas é a medição da ponta de dedo. E muitas vezes essa ponta de dedo é feita fora do jejum. Então muitas vezes a pessoa leva um alarme falso, não que seja ruim um alarme falso, melhor ter do que não ter. Mas, por outro lado, às vezes a pessoa se preocupa, sendo que o exame da ponta de dedo ele é muito mais incerto, né? Tem uma variação muito grande, então não dá para a gente levar ele muito a sério assim, para diagnóstico. Ele é muito melhor para o acompanhamento. E a tal da hemoglobina glicada é o exame fofoqueiro que eles dizem, né? Quer dizer, porque não adianta a pessoa fazer um jejum ali de alguns dias para ele realmente mostra. Ele é fofoqueiro, né? Ele entrega mesmo, né? Exatamente. Você consegue mascarar a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada não. E aí, a partir... uma coisa que me chamou a atenção, antes da gente falar mais alguma coisa, você disse a questão do diabetes tipo 1. Sim. Você falou exposição à vitamina D. Sim. Acendeu uma luz de alerta, porque ultimamente todo mundo só falta botarem vitamina D assim... Na água. Goela abaixo de todo mundo, né? Na água para todo mundo. Então, muita calma nessa hora com a vitamina D? Como eu disse, não só essa doença autoimune, diabetes tipo 1, mas para esclerose múltipla, que são outras situações, para doença celíaca. Então, tem várias possibilidades de doenças autoimunes que foram feitos muitos estudos querendo procurar se a vitamina D teria um efeito protetor. Então, até cerca de uns 12 anos atrás, 2006, 2007, houve um boom no interesse da vitamina D, até que hoje se sabe que ela não é tudo isso. Tá? Então, ela é muito importante em certos grupos de risco, mas não de forma desenfreada. Todo mundo tem que normalizar a vitamina D. Então, a gente deve fazer a dosagem só em determinados grupos de pessoas. No diabético tipo 1, são estudos anedóticos, que são estudos que, assim, com poucos números de pacientes, não tem nada assim com uma estabilidade estatística tão confiável. Então, hoje, você não consegue afirmar com certeza que a vitamina D tem um efeito protetor. Inclusive, os estudos eram feitos com doses altíssimas da vitamina D, até com intoxicação de vitamina D, mas de uma forma totalmente experimental. Assim. Então, não é uma coisa que se deva recomendar, a não ser que seja no contexto de um estudo clínico, daí sim, mas eu acredito que para a população em geral tomar vitamina D para ver se vai dar certo, não é muito recomendado. E o excesso pode até desencadear, ou eu entendi errado, o excesso de vitamina D pode... Não, ela leva à intoxicação da própria vitamina, mas não que levaria ao diabetes tipo 1. Não, isso não. Mas ela poderia causar intoxicação. Assim como a vitamina A, a vitamina D também leva à intoxicação, né? Então não é aquela coisa mal não faz. Não, mal faz sim. Então existe uma dose máxima, né? Então... E no caso do diabetes tipo 1, tem aqueles sintomas mais ou menos, um sintoma mais ou menos padrão, que é aquele emagrecimento, sede, sim, etc. Exato. Ele é mais ou menos característico, né? Na verdade, em todas as doenças, o aparecimento de sintomas deriva principalmente da rapidez que a doença se instala. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o hipotireoidismo, que ele se manifesta de forma mais insidiosa, mais lenta, muitas vezes a pessoa nem percebe.
Então ela acostuma ficar sempre cansada, com muito sono, inchada e acha que é do tempo, é da idade, de algum estresse. Até que ela faz o exame e detecta que a tireoide não está funcionando quase nada. Então, o sintoma, ele deriva, principalmente no diabetes tipo 1, muitas vezes a instalação é avassaladora. É uma questão de dias. E aí essa pessoa, ela percebe que tem algo muito errado acontecendo. Já o diabetes tipo 2, não, como você mesmo citou. A apresentação deriva anos, às vezes. Demora cerca de 6 a 8 anos para a pessoa detectar o diabetes e começar a tratar. E quais são as principais causas? Pode-se falar em fatores de risco para o diabetes tipo 2, além da obesidade e tal? Ou todo mundo tem que fazer esse controle tipo preventivo, tipo exame de detecção precoce de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de próstata? O diabetes também é assim? Eu acredito que sim. Tá? Então, o diagnóstico precoce de diabetes ele é bem importante, porque a obesidade ela é uma doença super associada com diabetes, sem dúvida. Só que toda situação que leva a algum tipo de estresse, por exemplo, uma depressão, uma doença psiquiátrica, extremamente comum. Nessa situação, o paciente tem aumento de cortisol, de adrenalina, de glucagon, são todos hormônios chamados contra-insulínicos. Então, toda essa situação pode levar a uma resistência à insulina, como se fosse um diabetes tipo 2. Tá? Mas assim, onde é que foi a base fisiopatológica? Foi uma doença psiquiátrica. Então, de forma geral, você consegue chegar nessa resistência à insulina até com estresse conjugal, entendeu? Ou com a morte do ente querido. Inclusive, tem muitos casos de diabetes tipo 1 que estão associados o gatilho a um evento psicológico. Então, às vezes, a pessoa tem um trauma psicológico e lhe dá uns 3 meses ela tem o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, você tem, você falou todos esses fatores, mas a obesidade é um dos principais. Sim. Para levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Sim. É que quando a gente fala de obesidade, as pessoas confundem com a obesidade mórbida. Tá? E a gente tem que entender que o ganho de peso já é a doença. Sim. Tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não estou em obesidade ainda. Ela tem um acúmulo, sei lá, de 10 quilos. Sim, mas seria a mesma coisa que a gente dizer que o câncer não é câncer porque não tem 5 centímetros. Tá? Então, se ele tem 4, continua sendo um câncer. Então, a obesidade, da mesma forma, o fato da pessoa acumular peso já é sinal de doença. Ela não precisa esperar acumular a ponto de chegar no critério definidor de obesidade, tá? Para dizer que essa pessoa está com um processo patológico. Dessa mesma forma, não só o acúmulo de peso ele é importante, mas, acima de tudo, onde ele se acumula. Então, muitas vezes, quando esse acúmulo de peso deriva de um processo estressante psicológico, essa pessoa começa a acumular mal a gordura, o que é muito diferente. Então, se a pessoa não consegue distribuir bem a gordura, é aquela pessoa que forma uma barriga protuberante e um glúteo reduzido. É aquela que tem o bracinho fininho, a perna fininha, tá? Não tem bumbum, mas tem uma barriga bem grande. Isso você percebe claramente na população mais pobre. Porque a população mais pobre, ela tem acesso a uma comida mais barata e mais gordurosa. E essa gordura em excesso, muita gente fala que o carboidrato é uma malvada, né? Mas a gordura que leva à resistência à insulina. Então, por isso que hoje a gente vê aumentando a taxa de diabetes e obesidade, inclusive nos países mais pobres. Senão seria uma coisa de países desenvolvidos. E hoje a gente sabe que é principalmente a má qualidade da alimentação e não a disponibilidade da alimentação. Por isso que a qualidade da alimentação ela deve ser abordada de uma forma preventiva, não depois que engordou. A gente sabe que depois na obesidade o que foca é a quantidade. Daí muda totalmente o enfoque. Né? E aí é muito mais difícil de você reestabelecer daí é uma luta eterna, o ritmo de saúde, né? Sem dúvida. E aí você fez esse acúmulo, você vai fazer o exame, detecta lá a elevação da glicemia de jejum ou mesmo da hemoglobina glicada. Tá, um diagnóstico. Você teve ali uma vez essa elevação. Ele já é diabetes? Você já é diabético? A glicemia de jejum necessita de confirmação. A hemoglobina glicada, não. Você já é? Uma só você já tem. Já tem carteirinha, já pode pegar a carteirinha de diabético. Já pode pegar. Porque como a gente sabe, o laboratório está sujeito a erros. Então, assim, hoje, como eu te disse, assim,
o critério estrito de diagnóstico, ele não deve ser levado assim também tanto a ferro e fogo. Porque, veja, se eu recebo um paciente com uma glicemia de 120 e 122, o critério é 126. Ah, não, esse é um paciente pré-diabético? Não, ele é praticamente um diabético. Então, assim, esse paciente ele tem que ser abordado já como um diabético, mas de forma teórica ele ainda não é. Então, se a gente consegue abordar esse paciente sempre de forma avançada, precoce, você vai evitar um diabético. Tá. E aí, a partir do momento que ele tem esse diagnóstico aí de diabético, isso colou nele pro resto da vida. Mostra que assim... Ele não existe ex-diabético. Não existe ex-diabético, mas existe controle eficiente. Por exemplo, o paciente que faz uma cirurgia bariátrica e perde lá 20, 25 quilos. Esse paciente dizem que cura o diabetes. Não, ele é um diabético super controlado, sem medicamento, justamente porque a perda de peso foi muito grande. Mas você não pode dizer isso, porque uma vez que ele recupera aquele peso após a cirurgia, o diabetes volta também. Então, assim, é só uma doença que foi controlada, mas não foi curada, né? E essa doença foi controlada ou você vai conviver com ela para o resto da vida, ou mesmo controlada, ela arrisca aquelas sequelas tão temidas pelas pessoas como problemas cardiovasculares, necrose de membros inferiores, principalmente, né? Perda de visão. Isso aí vai acompanhar o diabético necessariamente ou não? Só se ele estiver descontrolado? O que a gente diz sobre as complicações do diabetes? Você tem uma divisão, as complicações derivadas de problemas microvasculares, tá? Por exemplo, retina, rins, e as complicações macrovasculares, carótida, coração, aorta. Então, essas duas complicações, elas derivam as microvasculares da glicemia. Então, quanto melhor controlada a glicemia, menos lesão retiniana, menos insuficiência renal. Lógico que não é assim, 100% para cada lado. Mas quando a gente fala das complicações macrovasculares, como, por exemplo, um AVC, um infarto, elas derivam também de fatores como hipertensão, sedentarismo, tabagismo. Tá? Então, quando você fala assim, o controle do diabetes é tudo, muitas vezes os diabéticos tipo 2, eles também têm todo o resto. Então, ele tem o colesterol mal controlado, é um paciente estressado, que dorme mal, que trabalha muito. Então, se você for somar a sequência, ele pode estar até com o diabetes controlado, mas ele infarta pela pressão. Tá? Então, por isso que é legal a gente avaliar o paciente diabético de uma forma mais global, tá? E não pensar que ele é apenas uma pessoa com a glicose alta. É todo o contexto que tem que ser abordado. E você pode prevenir o diabetes? Prevenir... É até uma coisa muito interessante que as pessoas me perguntam em relação ao exercício. Doutor, eu tenho que fazer exercício? Sim, claro. Para tudo? Mas é uma pergunta, assim, que... É a mesma coisa que perguntar, eu devo dormir bem? Sim. Eu devo fumar? Então, assim, essa é uma pergunta que nem se deveria fazer, porque o exercício ele é obrigatório para todo mundo. A não ser que a pessoa tenha alguma limitação ortopédica, cardíaca, óbvia. Mas, a princípio, isso é uma obrigação de todo mundo. Então, se a gente tivesse menos sedentarismo, especialmente com as crianças, que, aliás, isso é um grande problema, porque hoje a gente vê, com filhos pequenos, assim, obesidade extremamente frequente, com 6, 8 anos de idade, e depois que os pais vão atrás. Tá? Então, justamente aquela criança que fica hoje com o YouTube, com Netflix acessível, ficam assistindo desenho um tempão sem se mexer, daí engordam, o que a gente faz? Agora já foi. Então, o sedentarismo ele tem que ser combatido firmemente, mas é até estranho você ter que combater algo que é óbvio. Tá? E hoje em dia, outro problema do sedentarismo é que a gente associa o sedentarismo à preguiça. E muitas vezes é falta de organização. Então, que você não tenha tempo. Então, se você separa o tempo para o exercício, você faz. E aí você está atuando na prevenção não só do diabetes, como de várias outras doenças. Assim como da obesidade, por exemplo. E a alimentação, aquela saudável, óbvia, equilibrada, como eu disse, a prevenção do diabetes, ela tem que focar especialmente na qualidade de gordura. Tá? Então, quando a gente fala que o carboidrato isso, o carboidrato aquilo, sim, o carboidrato é o nutriente mais frequente, extremamente importante e que está o mais associado à glicose. Mas quem leva ao diabetes é a gordura. Então, hoje, se uma criança come um sorvete, não tem problema tomar uma bola de sorvete. Só que ela só toma muitas bolas de sorvete, além daquele carboidrato, também tem muita gordura.
Ou uma pizza, também tem muita gordura. Então, é essa gordura que vai fazer toda a insulina funcionar mal. Depois que a pessoa ganha o diabetes, evolui com a obesidade, aí sim a gente tem que pensar mais em termos de quantidade do que de qualidade, que agora já foi, agora já engordou. Agora já virou diabética, entendeu? Então, por isso que quando a gente está falando de prevenção, e prevenção significa crianças, tá? A qualidade da alimentação se reveste de total atenção antes do problema acontecer. Tá? Então, isso que a gente está falando se aplica a todo mundo, não para só diabéticos. Exato. Então, eu vejo que, olha, meu filho veio com uma glicose 99, já está meses atrasado. Então, já era para estar atrás do 90 já. Exatamente. Então, quer dizer, vamos ter bom senso. Bom senso. Eu acho que é mais importante, igual você me disse, assim, todo mundo tem que se preocupar. Sim, se aplica a todo mundo. Vamos nos prevenir. Sem dúvida. Tá certo. Muito obrigada mais Obrigado uma vez você. pelos teus esclarecimentos, que eu tenho certeza que ajuda muita gente e bota o povo aí no caminho certo. Muito obrigada. À disposição. Obrigado. Obrigada. E a gente já volta, um instante só, não saia daí. Livro novo na praça. Isso, para mim, sempre é um motivo de muita alegria. A gente está mostrando obras novas de escritores novos. Nós estamos aqui com O Pátio dos Encantados, uma obra de Neuza de Souza, uma escritora carioca e que adotou Ponta Grossa, que está aqui com a gente falando desse, que é um dos muitos livros que ela tem publicado. Neuza, prazer te receber, seja bem-vinda. Prazer é todo meu. O Pátio dos Encantados, você é uma escritora bastante produtiva, né? Já tem bastante coisa aí na praça. Gosto de escrever bastante. Eu não passo um dia sem escrever. Eu tanto escrevo poesia, quanto romance, contos, literatura infantil e livro-reportagem também. De tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho. O jornalista não consegue sossegar, né? Não consegue. E você, O Pátio dos Encantados é o livro número... 94. 94 é bastante coisa, né? Bastante. Mas eu escrevo desde 11 anos de idade, né? Lógico que teve todo um processo de amadurecimento e tudo mais. Mas eu sempre, desde 11 anos, eu tenho esse hábito de escrever. Eu tinha um pouco de dificuldade de falar as coisas da alma, né? Então, eu escrevia. E peguei o hábito de escrever e acabava vários poemas que eu escrevi. Depois eu fiz uma coletânea e lancei. Foi um dos primeiros. E aí é uma coisa que meio que toma conta de você, né? É mais forte, né? Ele te... quando você vê, você já está escrevendo e o personagem manda em você e a história também, né? Até esse livro foi engraçado. Eu comecei a fazer e como ele é baseado na vida real e acontecendo dentro de um asilo em Fortaleza, eu tive que fazer o croquis do asilo, porque era um hospital muito grande e como as pessoas iam me falando, eu fui construindo, desenhando mesmo, para eu conseguir transitar com os personagens por dentro do asilo, porque tinham vários setores e eu não queria, assim, perder nada, então eu transitava com os personagens ali dentro. Que bacana! A gente estava conversando antes de começar a gravação, O Pátio dos Encantados é um romance, mas é baseado numa história real que é muito cara para a Neuza, muito preciosa, né, Neuza? Verdade. Como é que é? Qual é a origem do Pátio dos Encantados? Como é que ele surgiu? O Pátio dos Encantados surgiu com uma conversa com a minha sogra, quando ela começou a contar fatos da vida dela. E eram fatos tão interessantes, emocionantes, coisas alegres e coisas tristes também. E muita história para contar que eu achei que não podia ficar sem escrever, registro. Sem um registro. E daí a gente conversava muito, ela foi contando e eu acabei escrevendo o livro. Só que eu fiz assim um croquis do livro, né, para depois ir retrabalhando, recheando, enfim. E aí mostrei para minha sogra. Minha sogra era uma pessoa que gostava muito de ler e ela leu e para mim era extremamente importante a opinião dela, né? Daí ela leu o livro e eu fiquei ansiosa, querendo saber o que ela tinha achado do livro, para ver se valia a pena ou não, né? E ela leu, depois ela me deu um risinho e falou para mim, olha, ele não é nenhum Machado de Assis. Olha só!
mas é ótimo, um livro muito bom. Falou assim, a forma como você escreveu ficou bem interessante. E o livro ficou na gaveta, e aí, uns anos depois, eu peguei o livro, retrabalhei o livro de novo, e aí a gente vai fazendo todo aquele processo criativo, trabalha, retrabalha, uma coisa não está boa, você vai dimensionando, né, tudo. E teve um concurso no Rio de Janeiro, que ele recebeu livros dos Estados Unidos, da França, da Itália e de Portugal, e Brasil. E aí eu resolvi mandar esse romance e mandei um livro de contos. E eles iam selecionar 30% dos livros. E todos os 2 livros que eu mandei foram selecionados para edição. Que maravilha! Na época eles pagavam uma parte do livro, né? E como esse livro eu achava que ele ainda não estava pronto, porque como eu tinha recebido muita informação de várias pessoas e ainda estava fazendo a parte de pesquisa do livro, eu achei que ele ainda não estava pronto. Aí eu publiquei que foi um livro de contos, sobre o Luar de Agosto, e deixei esse para depois. Daí ele ainda ficou um tempo engavetado, aí eu peguei, nos últimos anos, fui retrabalhando, e quando eu achei que ele estava pronto, eu achei que estava na hora de publicar. E não sei se você tem esse mesmo... Eu sou uma jornalista que eu tenho um vício terrível. Se eu reler um texto que eu escrevi há 10 minutos atrás, eu vou mudar. Vai mudar. E se daqui mais 10 minutos eu ler, eu vou mudá-lo novamente. E eu nunca vou achar que ele está bom. Você é assim também? Também. Isso para um escritor deve atrapalhar muito o processo, assim, né? Até, eu acho até que enriquece, porque você está sempre vendo que está faltando alguma coisa, você tenta aprimorar o melhor possível. E quando eu mandei para a editora adorou a história, achou muito bacana. E eu tenho o hábito, às vezes, de publicar e deixar quieto. Às vezes dou para algum amigo, distribuo nas escolas. E faz tempo que eu não faço lançamento. O último lançamento que eu fiz no Rio e fiz em Lages, onde eu morava. E aqui mesmo eu só escrevi, publiquei e doava para as escolas, alguns trabalhos que eu fazia também nas escolas que eu levava, né? O livro, e ficava por aí. Mas esse, aí a minha editora falou, não, esse tem que ser publicado, esse livro é muito bom. Aí ela disse para mim, eu comecei a ler para corrigir. Quando eu vi, eu estava 10 páginas à frente, não tinha corrigido, porque eu queria saber o que ia acontecer. Que legal, que bacana! E aí eu fiquei entusiasmada, porque como ela está lendo e ela está acostumada, ela é bastante crítica a respeito dos livros que ela recebe, né, para publicar. E ela ficou tão empolgada que eu também me empolguei muito com o livro, sabe? Olha que maravilha! E o retorno do livro está sendo maravilhoso, porque as pessoas estão lendo, estão me dando retorno. Mesmo eu estou encantada com o livro é maravilhoso, eu não consegui parar de ler. Aí ontem eu recebi uma foto de uma amiga minha que está lendo, ela comprou o livro e começou a ler. Já estava na metade do livro, fotografou e colocou viciante. Ai, que bom! Nossa, aí, para o escritor, isso é o máximo, né? Porque você vê que a leitura prende a atenção. É o que mais a gente quer, né? É gratificante, né? Muito gratificante, muito gratificante. E aí, como que é o nome da personagem principal? Deu um branco agora. Como é que é o nome Marina. Marina. Você não usou o nome real da tua sogra. Todos os personagens daí são reais. Mas eu dei um nome fictício para cada um. O da personagem principal, que é a Marina, que é a minha sogra, é a única que o pessoal sabe quem é, né? Sim, porque os demais, né? Não. Sem nome fictício. E aí você ambientou, você estava me falando que você ambientou a partir da infância dela nos anos 30 no Nordeste, no interior do Nordeste, do Ceará. Ela ficou órfã com 9 anos. Aí ela foi retirada da cidade dela e mandada para Fortaleza, para um orfanato. E os irmãos foram distribuídos, né? E aí ela ficou sozinha no orfanato, porque ela era um pouco mais velha. O pessoal normalmente tem aquela ideia de pegar crianças mais novas, né? E ela acabou ficando. E aí é essa luta dela para ela se encontrar como pessoa, para achar um lugar para ela, que ela se sentisse segura, encontrar os irmãos. E nessa busca, ela encontra o amor também, e que traz uma série de consequências também. Então, é uma história assim que ela é bastante agitada, vamos dizer assim. Ela não tem assim, minhas amigas que estão lendo, Neuza,
a gente começa a ler, a gente pensa que vai acalmar e de repente acontece outra coisa, acontece outra, e aí a gente não consegue parar de ler. Que delícia! E o pessoal que queira saber como é que termina a história da Marina, Vai ter que comprar para ler. e onde é que encontra? Nós temos a venda no Garimpo e a minha editora está conversando com a livraria lá do Paládio para ver se a gente consegue deixar lá para venda também. Vamos ver se vai dar certo. Ah, a gente fica na torcida aí, mas é pela Estúdio Texto, né? Sim, E sim. aí, o pessoal aí, parabéns pela obra, muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com essa você. oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco do meu trabalho. E já fica o convite para os próximos lançamentos. Já sei que você vai ser minha freguesa constante de entrevistas aqui, porque com essa produtividade vai ser um prazer te receber sempre. Muito obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai apresentar para você uma empreendedora pontagrossense que está com um negócio novo aí para o pessoal conhecer. É um instante só e eu já volto, não. Saia daí. Desde a semana que passou, a Ponta Grossa ganhou um novo empreendimento, a Marrom Glacê Acessórios. Uma loja especializada em acessórios, calçados, bolsas, muitas coisas maravilhosas para enlouquecer as mulheres. E quem eu trouxe aqui para um bate-papo, a Alessandra Giovanelli, a Ale, empreendedora pontagrossense por adoção e que presenteou a cidade com essa loja. Ale, prazer conversar com você, seja bem-vinda. O prazer é todo nosso, muito obrigada, é um sonho sendo realizado estar aqui na sua presença. Imagina, um prazer tão bom ver gente acreditando em Ponta Grossa, Sim. gente colocando coisas tão bonitas, né? Porque a loja, ela tem, gente, vocês precisam ver, peças de design, peças desenhadas e fabricadas especialmente para Marrom Glacê. Não é só loja, né, Ali? É fábrica. Como é que é a história da Marrom Glacê? A história da Marrom Glacê, desde o início, ela é muito bonita, tem uma história de sentimento. Primeiro que o nome já é doce, né? E o nome veio de uma história de amor entre meu pai e minha mãe, que ele paquerava ela. Na verdade, ele era caminhoneiro bem precoce, também empreendedor, e viajava pela Dutra, onde minha mãe trabalhava numa fábrica, embalando bonecas, e ele passava pela Dutra, que era estrada de chão, buzinava e deixava na portaria uma lata de doce, marrom glacê. Que lindo, que legal! E sobre a empresa, ela se iniciou numa história assim de dor, luta, ao mesmo tempo doença não é problema na minha casa. Nós viemos parar em Ponta Grossa quando meu pai fez uma amputação do membro inferior esquerdo. Quando ele fez um cateterismo mal sucedido, perfurou a válvula órtea mitral. E veio parar em Ponta Grossa, porque ele sempre dizia que vinha para cá, porque minha mãe é nascida em Imbituva. Ah, tá. Mas ele sempre gostou, enfim, através da indicação de um parente, ele comprou um comércio para aposentar minha mãe, na verdade, com a visão empreendedora, que só ela não era aposentada. Mas ali rendeu os bons frutos e a família foi vindo. Ah, tá. Quer dizer, daí foi todo mundo chegando para cá. Foi. Primeiro vim eu, através de um divórcio, que eu já amava desde pequena, nossas férias sempre aqui, e com muito carinho, né? Nós temos pela cidade. Depois, logo em seguida, minha irmã teve esclerose múltipla após o falecimento do meu pai. Tá. E aí se iniciou a Marrom Glacê dentro de um hospital. Ah, é? Gente, A Andrea olha só que história. desenhava as peças quando ela precisava, na verdade, de se distrair dentro de uma UTI, sempre teve o dom do desenho e nunca utilizou. Quando eu a visitei, vi verdadeiras obras de arte. Você imagina, né? Aí o engraçado da história, que houve uma certa pessoa que a visitou, outra pessoa com esclerose múltipla no hospital, visualizou os desenhos e ficou encantada. Ficou encantada, falou assim, eu vou levar isso para diante. Ela falou, meu Deus, não vá copiar, minha irmã que está fazendo isso. Aí eu entrei em contato com essa pessoa e nós precisávamos fabricar a primeira maleta. E foi uma história muito engraçada, a primeira maleta nossa, porque eu já trabalhava na área de cosméticos, na venda direta, então eu tinha bastante acesso. Mas, na verdade, nós procuramos uma pessoa que fez anel de formatura nosso em São Paulo, mas não tínhamos capital.
Ah, tá, sim, porque é um empreendimento caro, né, Ali? Pensa, né, metal, pedra preciosa, semi-preciosa. Não, foi uma fase também que eu, por excesso de trabalho, acabei tendo problema renal muito sério, enfim, acabei perdendo um rim, mas nunca foi problema. E aí a única coisa que eu tinha, que minha mãe tinha acabado de comprar um túmulo em Bituva. Meu Deus do céu! Através de uma prima, indicação de uma prima, que a gente ama essa família de paixão, de Imbituva, e ela falou assim, Ali, eu tenho o túmulo, que eu comprei para colocar os ossos do vô. Se tu quiser, a mãe vende. Falei, então venda correndo. Vamos pensar na vida, depois a gente pensa na morte. Foi bem assim. E vendemos, e com esse dinheiro eu pude comprar o primeiro banho no designer da Andrea, fabricar a primeira maleta e enviar para o sucesso. Gente, que maravilha. Pensa, vocês já pensaram, gente, numa história dessa? Quer dizer, começou com doença e túmulo. Como dá para transformar? Transformou. Como a diversidade virou sucesso? Sim. E aí, com o tempo, né, e com o mailing de clientes e essa facilidade de comunicação que, graças a Deus, Deus me deu. E como? Né? Aí eu fui ingressando e fazendo campo, né? Campo, a venda direta e levando as maletas nas cidades onde eu já trabalhava, por onde eu passava e o que até hoje isso acontece quando as pessoas entram dentro cada sala daquele ambiente. Você me deu o prazer de estar lá na inauguração. É muito engraçado, porque eu falei assim, gente, essas câmeras tinham que ter áudio. Cada mulher, quando a gente tira uma bandeja ou quando eu estou em campo e abre uma maleta, ela suspira ou então ela dá um berro. Sim, porque as peças, vocês não acreditam, gente, são peças maravilhosas. São. Pedras com brilho, com desenho, vocês vão ter a oportunidade de ver, a gente vai mostrar. Bem bacana. E aí, com o trabalho, nesse meio de tempo, eu fui para Santa Catarina, eu sempre buscando coisas novas, e através de uma dificuldade, porque a Andrea também tinha que tomar as injeções diariamente, e o SUS não cobria, e eu tudo no particular. A coisa aperta, nós estávamos, na verdade, com aquele ambiente que tu viu, para desenvolver um buffet para casamento, né? Coisa que a gente já desenvolvia em São Paulo. Mas se mudou toda a história, porque eu fui trabalhar com um pessoal, designer de calçados, uma empresa em Santa Catarina, que nos deu assim uma abertura enorme. Eu fiquei por pouco tempo, porque uma visão empreendedora não fica parada no mesmo lugar muito tempo. Não consegue, né? Não. Aí eu embuti isso na cabeça da Andrea, e a Andrea já visualizou dentro do hospital, já começou a desenvolver outras coleções. Hoje nós temos, além dos acessórios, calçados, bolsas, semijoias, e está pintando outras parcerias alimentícias aí, assim, mais alguns dias a gente está com novidade no ar. Então, realmente é um ambiente bem diversificado, nós prezamos o atendimento, o relacionamento em primeiro lugar. E eu brinco que as pupilas que revendem e começaram a revender a marrom glacê desde o início, que hoje estão bem mais fortalecidas, né, comercialmente, vibram junto com a gente. Isso é uma maravilha. Com a história. E você tem todo um histórico de venda direta com a marca que eu acho que é pioneira mais tradicional aí da venda direta e tal, que é a Avon, né? Primeiramente foi a Avon que eu entrei em venda direta, mas em São Paulo eu já fazia através de outras parcerias. Para cá eu tive a oportunidade, também não fiquei por muito tempo em Ponta Grossa, mas fiquei mais na região e no interior. E aí talvez eu ia num setor que era rezoneamento, onde as pessoas não iam. Ah, tá. Quer dizer, você ia visitar onde ninguém recebia visita. Porque para mim, na verdade, eu vim para um determinado setor de São Paulo para cá, e quando cheguei aqui não assumi esse setor que o gerente não me permitiu assumir. E assumi o interior, do interior, do interior, do interior. Que para mim, Deus colocou, eu acho, de presente, onde realmente as pessoas não iam, eu acabei indo. E, de repente, festas, às vezes, encontros de negócio já não eram mais encontros de negócio, eram festas.
cidades assim que eu tenho de coração, amigas, Uhum. e aí foi embora. E aí você foi coordenando, e aí Foi. você passou também pela Jequiti, mas você continua com a Avon. Gente, Não. você faz de tudo, né, mulher? Eu fui CLT, né, em ambas as empresas, mas a Jequiti eu fiquei por pouco tempo, porque a Marrom Glacé realmente já me dava um ensejo maior. E às vezes você encontra gerentes acima de ti que às vezes tem algo que te compadece, que te encaixa, às vezes muita química, às vezes nem tanto assim, né? E a gente sabe que o mercado de trabalho hoje para venda ele é bem agressivo e nós não podemos parar, né? E o projeto Meu Sonho falou mais alto. Aí tinha que ir atrás mesmo, né? Sim, sim. E aí você hoje está com esse projeto da Marrom Glacé. Da Marrom Glacé, a Marrom Glacé já está totalmente em expansão. O nosso projeto já está escorregando o litoral paranaense, já chegou no litoral catarinense. O projeto, ano que vem, é já ter um estabelecimento comercial em Curitiba e outro em Balneário Camboriú. Nossa, quer dizer, vocês estão expandindo asas mesmo. Sim, com a venda porta a porta, que é o que eu mais amo fazer. E é uma coisa assim que a venda porta a porta é uma coisa interessante que me chama muita atenção, porque foi uma das primeiras alternativas de empreendedorismo para a mulher, né? Sim. Isso há 100, 150 anos atrás. Foi uma das primeiras alternativas que surgiu a venda porta a porta com a fundadora da Avon, né? Exatamente, com a Misalbi. Na verdade, hoje, é muito engraçado isso que vem acontecer. Nós dominamos não somente as mulheres dentro de uma casa, né? Nós dominamos, às vezes, as famílias. E há casos dentro do meu setor, dentro agora da regional ou dentro da minha empresa, coisa boa, que a família veio trabalhar junto. Então, veio as filhas, veio o marido, que acabou deixando do que se fazia. A renda extra já, como aconteceu comigo, não era mais renda extra, era realmente o fator principal. E é uma alternativa que as pessoas estão procurando cada vez mais também, Sim. pela própria qualidade de vida, pelo Sim. próprio mandar em si próprio. Hoje o empreendedorismo está ganhando um gás novo, né, Ali? Sim, tanto que as grandes empresas de cosméticos e outras também fazem um suporte detalhado e escutam muito essas pessoas empreendedoras, as executivas de venda, esse know-how que está chegando dentro de casa. Então, empresas que trabalhavam com franquia estão realmente emparelhando esse trabalho junto com a revenda direta. Grandes empresas, o e-commerce cresceu demais, ele dá uma abertura em multinível ou linear. E nós, da Marrom Glacé, vamos trabalhar com a venda direta linear. Ah, uma venda direta linear. Não multinível, porque tem toda uma tradição, né? Todo um... E aí a gente tem muito conhecimento realmente no mercado e nós decidimos realmente trabalhar com a tradição, com o requinte e com o luxo. Então, para dar realmente essa assistência, nós precisamos ir a cada passo. E quando você pega um produto diferenciado, você tem que ter um trabalho diferenciado, porque, por favor, me corrija se eu estiver errada, Capaz. mas o mercado hoje, as pessoas estão carentes, justamente por causa de tanta tecnologia, estão carentes desse relacionamento, né? De alguém que vá lá e diga, olha, essa peça vai ficar muito bem, e as pessoas acabam conhecendo, tanto que você não chama mais o vendedor, é o consultor, né? É o consultor, né? Não é mais nem o revendedor. Eu chamo de pupilas, né? Porque são minhas pupilas. E assim nós fazemos projetos também, e aí a cada cidade que eu entro, eu faço os cadastros e mediante a verificação de um talento maior, eu dou o treinamento para essa pessoa e aí até a minha comissão eu passo para essa pessoa até para dar um gás, né? Para dar um ensejo, um motivacional. E vira festa. Então eu trabalho com venda com um outlet, que é um conceito novo de mercado, no centro de distribuição das nossas peças. E isso traz muita gente, porque eu trabalho com giro, então nós temos um preço realmente fora do normal, né? normal. Impressionante. As Exatamente. peças são realmente muito bonitas, né? Peças de outlet, mas com as peças maravilhosas. Isso no segmento de calçados, no segmento de bolsas, fora as peças de design também, de calçados, bolsas, e o carro-chefe, que são as semijoias, né? Sim, ali é o coração, né? Cada sala daquele espaço que foi com muita luta, muito sacrifício, né?
demais. Tanto que as pessoas às vezes passam, falam assim, nossa, é ali. Quem olha, entra e tá até vários clientes, eu varrendo, então eu pintando a parede, não tenho tempo ruim para nada. Ai, que maravilha, né? Exato, e as pessoas às vezes assustam, mas você, né? Eu falei, ué, eu sim. Com certeza. É com muito carinho que a gente tem, né? Pelo que faz. E cada sala ali tem uma história, né? Cada sala. E é isso que a gente vai fazer. O ano que vem, nós estamos pensando já em franquias, né? Está sendo muito bem estudado isso, porque nós aliamos a festa com a venda. Ah, sim. E é justamente essa questão do relacionamento, Sim, né? De você sim. conhecer o teu cliente de tal forma que você, a hora que você produz uma peça, você já tem na cabeça para quem é que você vai direcionar aquela peça, Exato, né? eu ligo muito para a Andréia, até Dr. Edson me perdoe, porque eu ligo demais, e às vezes ela está na UTI e não pode atender, mas eu preciso passar o que o cliente está pedindo, o que realmente aquela cliente de coração, olha, é um casamento, é uma boda, então assim, já sai com a cara, porque a Andréia é psicóloga, então sai realmente as peças de coração, de alma, tanto as festas como as peças. Quer dizer, ela vai ler a cada Sim. segmento desse aí, o que a pessoa, né, o que combina com cada um. Primeira coisa que ela me pergunta é a história de vida da pessoa, para depois desenvolver a peça. E ainda na parte da produção mais em série também, em série entre aspas, porque as peças são únicas. Sim, as peças são únicas, salvo quando a gente tem a pedra o suficiente para fazer, mas assim, eu não consigo trabalhar com uma encomenda perfeita em relação a alguém ver a peça na mão de alguém. Ah, Às vezes não temos pedra para isso, podemos até fazer, mas a Andréia prefere personalizar realmente e fazer especial. E as produções em série ela faz com acordo à coleção que ela está desenvolvendo, com os croquis que ela faz no leito do hospital. e ela continua lá, firme, forte. E pra gente, é claro que eu não vou deixar de me aproveitar de você, de dar uma palhinha aí, nós estamos nas vésperas de Natal, de Ano Novo, então toda essa energia das pedras, porque Sim. tem muita gente que diz que a pedra, cada pedra é única, então ela carrega uma energia vital, né? Ela começou exatamente o tratamento dela com pedras. E foi daí que desenvolveu isso aí. Ela começou a se aprofundar e ela sempre teve o dom do desenho e uniu as duas coisas. Aí quando eu cheguei no hospital, num surto bem pesado que ela teve, porque a Andréia teve um surto, Ana, tão pesado que nós nos comunicávamos pelo piscar dos olhos. Então, um piscar era sim, 2 era não, né? E aí, nos surtos remissivos que ela começou a desenvolver a coleção. Mas foi muito bacana, me arrepia só de lembrar, então... E quanto tempo isso que vocês estão aí nessa luta com esses... Nós estamos desenhos com a pra fazer? Marrom Glacé há 7 anos, com a ideia de empreendedorismo, mas com as semijoias de 4 anos para cá, de 4 a 5 anos. E agora, só para dar essa deixa aí para o pessoal para final de ano, o que está em alta? Claro que a gente sabe que é muito do gosto, pedra tem espaço para todo Sim. mundo, para o dourado, para o prateado, para o verde, azul, amarelo, qualquer coisa. Mas assim, o que são pedras que têm uma energia especial agora para você comemorar Natal e virada do ano? A Andréia, ela capricha no que ela faz e ela é, assim, brasileira nata. Então, eu não tenho como negar que as melhores peças, quando ela pega uma pedra nacional, ela desenvolve com todo amor e carinho. Ela falou, olha isso, ó, patriota que eu sou. Exatamente. Então, as pedras brasileiras. E, sem dúvida nenhuma, a coleção da Andréia, sempre em pedra brasileira, é top. E agora, para o final do ano, para complementar, porque o acessório tem isso, né? Você pode Sim. estar com uma roupa basiquinha que você transforma com um maxi Exato. colar, por exemplo, né? No final do ano, ela trabalhou muito agora nos desfiles, tanto no desfile que você presenciou, com microzircônia. Então, o cravejamento é bem especial, porque são peças bem miúdas, mas elas têm um brilho totalmente diferenciado. Ou micro ou ponto de luz. São maravilhosas, né? Exato. Então, tá aí uma dica e endereço da Marrom Glacé para o pessoal dar uma passada. O endereço é Rua Professora Isaura Torres Cruz, número 255, no Jardim Carvalho. Um ponto de referência, subindo a Monteiro Lobato, primeira direita no prédio Construção.
Tá, e pessoal, horário de funcionamento que você vai estar atendendo aí para o Então, pessoal ir menina, tá atrás de uma material? loucura. Natal, Ano Novo, Nós peças. estamos das 9 da manhã às 9 da noite, na semana que antecede o Natal até às 10 horas da noite. Tá certo. E, gente, para contar para vocês, ano que vem, a André e eu vamos estar bem próximos aqui no programa, mostrando toda semana peças lindas, peças da Andréia, que a Ali vai trazer aqui pra gente. Isso aí. E com esse recado especial aí, com essa história tão bonita por trás dessa marca. André, Alessandra, olha, a tua irmã tá em sintonia com a gente, Sabe com que a gente certeza. atende? Quando me chama de André, eu atendo. Quando chama ela de Alessandra, a gente É atende. que você foi contando da história dela e da tua, e eu tô até trocando o nome. É bacana isso, Ana, porque a Andréia, eu uso, na verdade, a inteligência dela, né? E ela usa minhas pernas para cair em campo. Ou seja, quer dizer, vocês Nós fizeram... somos gêmeas. Ah, então, gêmeos, então tá explicado, é a irmandade perfeita. Exatamente. Parabéns, muito Obrigada. carinho para você, para a Andréia, que esse sonho cresça cada vez mais. E a gente tem muito orgulho de estar junto aí com a Marrom Glacê a partir do ano que vem aqui no programa. E vamos estar toda semana mostrando peças lindas. Com certeza, com certeza. E esse gás todo aí vem da minha mãe. Ai, que maravilha. E o parceirão que tá do lado agora, né? Ai, que bom, Um gente. filho que também maravilhoso, namorado e vamos que vamos. Mas minha mãe, Que delícia, né? Guerreira. Ai, que bom. Que Eu energia posso. boa. É isso Que aí. maravilha. Adorei, parabéns, muito Obrigada. sucesso para você. Obrigada pela Que oportunidade. Deus abençoe vocês lá e a gente Amém. vai estar mostrando bastante coisa bonita. Aham. Tá, joia? Obrigada. E você confere agora a nossa dica de estilo de hoje. Verão tá aí a todo vapor e as festas de final de ano chegando. São confraternizações, são jantares, são encontros, propostas das mais variadas. E claro que a gente quer, além de estar muito bonita, estar bem confortável. Então, essa semana, a gente trouxe lá da CS Club uma aposta que é fantástica, que atende esses dois desejos aí, de ficar bem confortável e de ter uma certa elegância. É uma releitura da rasteirinha. A rasteirinha veio acoplada aqui num salto bloco. O conforto do salto bloco é muito grande, ele traz elegância e não te incomoda, seja para você fazer essa festa, esse passeio num local externo que tenha gramado, que tenha beira de piscina, que esteja bastante calor. Você pode até atender essa proposta um pouco mais elegante, um pouco mais chique, mas sem perder a esportividade. Aí a gente trouxe aqui nas versões para você ver o verniz, que é uma pedida e tanto dessa temporada, que não pode ficar de fora, com os medalhões aqui para dar esse charme todo especial, essa textura aqui da firmeza, e esse salto bloco vai te deixar muito chique. Você pode combinar com a produção que você quiser, no branco, no preto ou no dourado. E aí, para carregar para as festas, o que você precisa ali? O celular, a chave do carro, a chave de casa, documento. Você quer melhor que uma bolsa dessas? Ela é do tamanho certo, a bolsa vem aqui com a alça para você deixar da altura que você quiser, da altura que você precisar, e ela vem aqui com o espaço certinho para você carregar essas poucas coisas que são essenciais num evento, mas que não vão pesar. Ela vai servir tanto para um coquetel, tanto para uma confraternização, num jantar. Você vai estar elegante e vai estar na medida certa, apostando sempre nesse DNA da CS Club, que são peças atemporais, clássicas e com essa pegada da estação da temporada. Se fosse você, ia conferir essas peças e muito mais no piso superior do Shopping Palladium. E o Autoestilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991323536. Quero deixar um abraço muito especial para a equipe de New Hair Design, nossos parceiros, também para o pessoal da CS Club, do Shopping Palladium, e um carinho muito grande com a Lorena, da Dona Z Semijoias, que está sempre aqui assinando a nossa produção visual. Para você, eu deixo um encontro marcado na próxima semana aqui na TV Vila Velha, sempre em alto estilo. Até lá!